O risco de epidemias de dengue, zika, chikungunya e febre amarela com a aproximação do verão é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E quem vai nos falar a quantas anda a prevenção e combate dessas doenças são os médicos Celso Granato, professor de infectologia da Unifesp e assessor médico em infectologia do Fleury Medicina e Saúde. E também está conosco Marcelo Nascimento Buratini, especialista em infectologia e medicina tropical e professor da Unifesp. E eu agradeço muito a presença de vocês, principalmente com um anúncio feito pelo Ministério da Saúde de que com a chegada do verão aumenta o risco de uma epidemia da febre amarela, da dengue, zika, chikungunya. Então eu quero conversar se esse tipo de alerta é alguma coisa assim para quem nos assiste, para nós mesmos, estarmos muito atentos ou é um cuidado a mais das autoridades da saúde? Olha, a gente tem que estar muito atento. Realmente, entre dezembro e abril, por causa da temperatura, por causa das chuvas, aumenta muito a quantidade de mosquito. E esse combate que a gente não tem feito com tanta eficiência como deveria, faz com que aumente muito a quantidade de mosquito e todas essas doenças que você citou podem aumentar muito nessa época. Se isso vai acontecer ou não, ninguém sabe. Mas o fato é que o risco é muito grande, então a gente tem que tomar todas as medidas para evitar que isso aconteça. Isso vale, professor, para todas as regiões do país, para as grandes cidades, ou só para determinados lugares de muita vegetação, de muita água, umidade, essas muito características da região tropical? Não, nós estamos falando de doenças que são transmitidas por um mosquito específico, que é o Aedes aegypti. Esse é um mosquito peridomiciliar, ele se cria no ambiente urbano. Então, na verdade, são coleções de água limpa da população, em recipientes deixados, lixo, pneu, vasos de planta, caixa d'água destampada e outros recipientes onde ele se cria. E como o Celso falou, a população dele começa a aumentar agora no final de novembro, início de dezembro, e a partir de meados de janeiro até final de abril, meados de maio, é o pico da transmissão. A dengue, com certeza, nós vamos ter alguma situação, ainda mais porque já começou a circular o sorotipo dengue tipo 2, que é um sorotipo que não circula no Brasil há muito tempo e para o qual a população hoje não está protegida. Bom, peraí, professor, vamos traduzir isso aí. O que quer dizer? Começou a circular um sorotipo 2 e tal. Tipo 2, que eu tenho certeza que também para muita gente, então nós não temos familiaridade, vamos dizer, com esse jargão. Quer dizer que tem um novo tipo, um novo vírus. O que é esse novo sorotipo 2? O vírus da dengue, ele tem 4 sorotipos. São 4 primos que causam doenças em humanos. Eles são denominados sorotipo 1, 2, 3 e 4. O sorotipo 2 já causou epidemias de dengue no passado, no final da década de 80 e início da década de 90. O sorotipo 3 causou grandes epidemias entre o final da década de 90 e início dos anos 2000. E de 2010 para cá, nós tivemos uma fase com sorotipo 4, que foi de 2011 a 2012, e de lá para cá é basicamente o sorotipo 1 que tem circulado no Brasil. Então, com epidemias sucessivas, as populações que moram nas cidades estão sujeitas a essa transmissão de dengue, se tornam imunes à doença ao sorotipo 1. Essa imunidade dificulta a transmissão desse sorotipo. Depois a gente pode explicar por quê. Então, o que nós esperamos para esse ano é que comece a cair o sorotipo 1, porque chegou num limite da imunidade populacional que dificulta a transmissão desse sorotipo. E o candidato para aparecer com maior risco é o sorotipo 2, porque é o que há mais tempo não circula no Brasil. Bom, e aí, professor Granato, para vamos dizer, essa nova ameaça que está voltando aí,
Os cuidados de prevenção são aqueles mesmos que as campanhas vêm mostrando, inclusive conclamando as pessoas aos cuidados na sua casa, aquela história de não deixar vaso com água, prato de vaso, água do cachorro, ter esses mesmos cuidados? São os mesmos cuidados e com uma vantagem adicional, né? Não só isso serve para dengue, mas isso serve para a febre amarela, que é muitíssimo mais grave do que o dengue, serve para zika, serve para chikungunya, uma vez que todas essas doenças são transmitidas pelo mesmo tipo de mosquito. Então, ao combater o Aedes, a gente vai estar, por tabela, nos livrando de todas essas doenças também. Agora, isso é uma coisa que a gente tem que fazer com bastante seriedade. Agora, isso é guerra perdida, né? Porque há quantos anos, o senhor mesmo acabou de falar, lá atrás, década de 80, etc., que vem com campanhas sucessivas, um empenho grande das autoridades da saúde em esclarecer a população, as visitas domiciliares, quer dizer, tudo isso. E nós estamos falando do mesmo assunto. Exatamente. Alertando novamente. A impressão que a gente tem, Maria Lídia, é que assim, isso é um combate que tem que ser feito o ano inteiro, e tem que ser feito todos os anos. E como essas ocorrências de dengue são muito irregulares, as pessoas se assustam num ano que teve muito. Aí, quando o ano que não teve muito, como foi esse ano, a gente não teve tantos casos de dengue assim em relação aos anos anteriores, as pessoas relaxam. Isso não pode acontecer, a gente tem que fazer esse combate continuamente. Existem outras medidas para isso, como aquele mosquito transgênico, por exemplo, existem várias outras medidas, só que são muito caras. Então, o segredo mesmo é a gente conseguir se controlar a população de mosquito, mas isso tem que ser muito sistemático, tem que ser muito regular. Agora, o papel da população, eu acho que a própria população já sabe disso, é conversa entre vizinhos, entre amigos, nas famílias. Mas e o poder público? Eu quero saber a responsabilidade do poder público. Nós sabemos que a questão do saneamento básico no Brasil é muito incipiente, é questão não resolvida. Nós estamos numa época de transição de governos, acabou uma eleição, vários estados têm novos governadores, novo presidente da República. Qual é o grande desafio das autoridades da saúde desses novos governos, tanto nos estados como na presidência da República, para o enfrentamento dessa situação, ou seja, a prevenção e o combate a esse mosquito que causa tantas doenças, a febre amarela, inclusive que a gente achava até que já era coisa do passado? Então, o governo do Brasil, através do Ministério da Saúde e da Secretaria de Vigilância em Saúde, que é o órgão encarregado dos programas de doenças transmissíveis, dentre eles o Programa de Controle da Dengue, já estabeleceu no ano de 1996 o que se denominou na época o PEA, que era o Programa de Erradicação do Aedes aegypti, na época do professor Adib Jatene na chefia do Ministério. Esse programa era um programa bastante ambicioso, ele envolveu um esforço considerável. Brasil afora. Do Brasil inteiro, por parte do governo, durante 4 anos, mas o objetivo dele era a erradicação, a eliminação do mosquito Aedes. Isso não é viável. E 4 anos após ele foi abandonado e foi substituído por um programa que é vigente até hoje, que chama Programa Nacional de Controle da Dengue. E por que não é viável? Por que não é factível de acabar com o mosquito? Pelas condições ambientais, pelo tamanho da população, pela urbanização crescente do Brasil, pelas condições de urbanização que nós temos, as nossas cidades têm condições de urbanização precárias, como você disse, o saneamento. No caso dessas doenças, o saneamento não é o aspecto mais importante. A oferta de água é o principal. Porque mesmo quando nós temos oferta de água encanada, ela não é regular. Em muitos pontos das cidades, no verão, falta água. Falta água 2 dias, 3 dias. Quando nós temos episódios, verões muito quentes, com chuvas mais irregulares, essa falta d'água se agudiza. E a população, para se defender disso, armazena água. E essas são as condições ideais para a procriação, para a procriação do mosquito. Sim. Então, tudo que o mosquito quer é calor e chuvas regulares, que venham com o intervalo certo e numa quantidade certa. Chuva de menos e chuva de mais faz mal para a população do mosquito. Tá certo? Sim. Então, dadas essas condições climáticas
e socioambientais que nós temos, não é viável prever a erradicação do mosquito. Sim, é isso mais o já controle. Não se tem isso. Melhorar o controle. Para ter uma ideia, com o Melhorar o aquecimento, o Aedes aegypti hoje, ele é distribuído no continente americano, ele não é um mosquito americano, ele é um mosquito africano. Ele veio ao continente americano logo no início, na descoberta da América, com fluxo de marinha mercante, que vinha da África e da Europa para o continente americano. Mas hoje ele infesta o continente americano da Patagônia até o Canadá, até a fronteira do Canadá. Até o Canadá, é? Até Filadélfia, na costa leste, e até Vancouver, na costa oeste, nós temos ocorrência. Engraçado, e ficava assim aquela impressão que isso era problema de país de região tropical. Não, eles têm também essa. Não tem com a frequência que a gente tem aqui. Porque eles têm uma população menor. E a incidência é menor também? A incidência é menor. Sim, porque eles têm um saneamento básico menor, eles têm um fornecimento de água mais regular. Eles e não a população da Aedes lá é menor. Sim. É muito menos densa do que aqui. E agora, essa situação que o Brasil está vivendo agora, com a decisão de Cuba não aceitar a mudança nas regras para os médicos cubanos, naquele programa Mais Médicos e tal, e esses médicos, digamos, se eles deixarem esse atendimento para voltar para o seu país, a previsão é de um agravamento dessa situação, e Brasil afora, cidades pequenas, no fundão, onde tudo é mais pobre e com menos recursos. Eu acredito que, muito provavelmente, o governo vai tomar medidas para poder estimular também os médicos brasileiros a irem a esses lugares. Porque sim, a intenção parece ser. A intenção parece essa, eu acredito que sim, né? Porque se você simplesmente tirar esses médicos de onde eles estão agora, é claro que pode ter um sofrimento, mas também a população médica brasileira sendo adequadamente estimulada, dando as condições de trabalho, porque a questão não adianta você colocar um médico só no interior da Amazônia e achar que ele vai resolver tudo sozinho, não é uma coisa tão simples assim. Tem que levar um médico e um mínimo de infraestrutura para ele conseguir trabalhar. Né? Sim. Bom, não é atraente mesmo, o profissional busca, né, também uma realização, um trabalho que tenha uma contrapartida, que seja né, Quando começou natural. No governo Dilma, no final do segundo governo Lula, o ministro da Saúde ainda era o Alexandre Padilha, quando começou essa discussão. O Conselho Federal de Medicina e as associações médicas em geral foram contra, absolutamente contra o programa Mais Médicos. Eu me lembro disso. Isso foi uma discussão enorme, a classe médica foi acusada de ser cartelista, de estar promovendo um cartel e reserva de mercado. Não, não é verdade. O que as associações médicas e o Conselho Federal de Medicina solicitavam à época é que se criasse uma carreira estatal de médico. Como existe para promotor, como existe para juízes, como existe no serviço militar. Começa a carreira em lugar pequeno. Você faz, começa a carreira, faz o concurso, vai para uma cidade pequena. Onde isso não foi tem adiante, a sugestão? Não foi adiante. O governo não quis isso, aí havia uma questão política. Só o governo ou houve uma ação corporativista dos próprios médicos não quererem ser obrigados a ir? Os médicos vêm advogando essa carreira médica já desde muito antes do advento da ideia do Mais Médicos. Bom, eu vou pedir licença, hein? Vamos voltar aqui para dentro. É outro. Vamos voltar porque nós geramos a expectativa para o nosso telespectador de informação, inclusive sobre a prevenção, o que cada um pode fazer. Eu quero retomar com a questão, a febre amarela, por exemplo, que quem mora na cidade grande falando, isso é coisa que não é daqui, etc. Mas a questão da vacinação. Eu vi que está havendo campanha, tanto da prefeitura como do governo do estado, com tendas, com postos de vacinação, até nas estradas agora, considerando o feriado, e a vacinação para a febre amarela. Quem já vacinou um dia, muito tempo atrás, tem que vacinar de novo? Essa é uma pergunta que se fez há bem pouco tempo e que eu estou fazendo de novo. O critério que o Ministério da Saúde está usando é aquele que é orientado pela Organização Mundial de Saúde, inclusive. Quem já foi vacinado uma vez para a febre amarela, essa proteção é duradoura para o resto da vida.
E se a pessoa não se lembra, perdeu a carteirinha, não tem problema nenhum ele tomar a vacina. Até muito pouco tempo atrás, nós dávamos cada 10 anos uma dose de vacina. Então não tem problema nenhum a Porque pessoa muita gastar gente mais. tem medo de vacina e fala, eu não, vou tomar vacina, vou ter reação aí, vão me inocular lá o negócio, eu fico com a doença. vacina é muito bem Isso é tolerada. folclore ou tem algum fundamento? A vacina de febre amarela é uma vacina muito segura, muito bem tolerada. A imensa maioria dos efeitos adversos são reações locais, de hipersensibilidade ou em um processo inflamatório local com dor. Mas pode ter febre, pode ter reação alérgica, que das reações adversas são as mais frequentes. São erupções cutâneas, quer dizer, a pessoa fica vermelha, empipocada. Mas é um pouco ou é alguma alergia? coisa É gritante? raro. Depende, muito tem raro, crianças que muito ficam raro. mais intenso o quadro, mas a maior parte das vezes não é. E é controlável? Facilmente controlável, controlável, Sim, isso? E antialérgico, quando precisa, tudo, né? com medicamento, tranquilo. Sim, sim. Mas a vacina também tem a possibilidade de provocar uma doença. Que doença? Existem dois tipos de manifestação. Uma doença neurológica, em que a vacina provoca uma meningoencefalite, quer dizer, uma inflamação no cérebro e uma inflamação na meninge, porque esse vírus ele tem um tropismo em sistema nervoso central. A vacina é de vírus vivo atenuado. E ela pode causar uma doença semelhante à febre amarela. Isso acontece na frequência de mais ou menos 1 para 2 milhões de doses. É uma Mas frequência vocês muito aí da baixa. medicina, né, esse percentual eu acho que Muito parece assim, uma coisa muito rara de acontecer. Mas é raro. Essa minha impressão é correta ou em termos de incidência é relevante? Não, ela é muito muito rara, rara. mas ela é maior, ela pode ser muito maior nos extremos de idade. Então, crianças menores de 2 anos ou adultos maiores que 60 anos. E nesse caso, qual é a recomendação? Nesse caso, a recomendação é vacinar apenas quando o risco de adoecer for maior do que o risco de complicações pela vacina. Exatamente. E aí Então, o isso risco precisa para de- adoecer, ele, como é que pode se aferir isso? É Então, incidência na região? Essa taxa que o professor Marcelo falou é de 1 para 2 milhões. Então, se a pessoa mora numa região que estão tendo muitos casos, como a gente já teve agora nesse passado recente, Mariporã, Atibaia, é lógico que o risco é maior. A pessoa vai participar de um casamento numa região que está tendo muita febre amarela. Então, a gente acha que vale a pena a pessoa vacinar, apesar de ter um risco um pouco maior, como o professor Marcelo falou, Sim. 65, 70 anos. Mas ainda assim é um risco bastante pequeno, uma O coisa programa rara. de controle da febre amarela é um programa também bastante instituído no território nacional e ele se baseia em um tripé. É uma vigilância de doença em macacos, que são os hospedeiros naturais da doença no ambiente silvático, uma vigilância nos mosquitos, tanto silvestres, que transmitem a febre amarela, quanto o Aedes, que seria o mosquito urbano. E vamos aqui deixar uma ressalva, nós não temos febre amarela urbana no Brasil desde 1942, então a preocupação é quando o ciclo silvestre da doença, que é a febre amarela transmitida no ambiente de mata, chega à cidade. vizinhança da cidade, aumenta a possibilidade de haver a contaminação da população de Aedes aegypti e aí deflagrar uma epidemia de febre amarela pelo ciclo urbano, que aí seria uma ocorrência de grandes dimensões. Quer dizer, a grande recomendação para a questão da febre amarela, desse risco aumentado, é a vacinação. É vacinação. É a vacinação. E a Agora, seguir a orientação do governo. bom, no pouco tempo que nós temos agora, a gente tem que falar sobre a questão da dengue, a prevenção da dengue. Além daqueles cuidados todos, no sentido de manter a sua casa limpinha, arrumadinha, sem a água, sem a possibilidade dos criadouros, não esquecer do armazenamento da água, caixas d'água Cobrir bem, descobertas, isso. cobrir. Isso tudo que vem sendo muito falado, repetido, e tem que falar cada vez mais Claro. para lembrar. Vacinação para dengue é recomendado? Nós temos agora uma vacina licenciada. É a primeira vez, quer dizer, nós temos há 1 ano e meio, 2 anos, sim. a primeira vacina de dengue que foi licenciada para uso e o Brasil é um dos países que licenciou a vacina. Ela está registrada na Anvisa, ela está disponível. Sim, mas O isso Ministério da para quem está Saúde- nos vendo, isso quer dizer
procure um posto de saúde e tome vacina da dengue? Não existe a vacina no posto de saúde. Não tem? Não. O Ministério da Saúde não adotou a vacina, não a incluiu no calendário, porque existe uma série de deficiências nessa vacina e na maneira como ela é empregada, que torna preocupante o emprego da vacina em massa na população. Bom, então restou o quê? A prevenção, do ponto de vista dos cuidados? É o cuidado da população de mosquito e no ambiente de verão, no momento de verão, principalmente nas pessoas mais suscetíveis, e aí novamente são as crianças pequenas, os idosos, as gestantes, os portadores de outras doenças que comprometem a capacidade de defesa do organismo, o uso de proteção individual. Que seriam aqueles repelentes, os sprays. Camisa de manga comprida. Mas com esse calorão, hein, doutor, tenha dó. Com esse calorão, quem vai ficar de roupa de manga comprida? Né? É muito difícil, mas se o risco for maior de uma forma grave da doença, o repelente ajuda. O repelente ajuda. Esses comerciais que vendem aí em supermercado, em farmácia, em tudo quanto é lugar. De preferência aqueles que têm uma concentração um pouco mais forte. Mas como é que sabe que a gente vai saber a concentração? Está escrito no rótulo. O melhor princípio ativo, a sigla dele é DEET. DEET. D, 2 Es, T. Sim. E ele teria que ter em torno de 30% do DEET para o adulto. Isso vem no rótulo, vem na embalagem. Então está atento. 30% do DEET é o bom. É o bom. No Brasil, a maior parte dos comerciais usa concentração de 10%, porque ela é indicada nas crianças. Sim. E daí, como o uso é muito maior na infância, se tem uma concentração menor. A implicação disso é que tem que ser reaplicado com maior frequência. E o que é a frequência, doutor Granato? Cada 3 horas, 4 horas, mais ou menos. Repetir a aplicação a cada 3, 4 horas. Importante. Então, usar mesmo o repelente, além dos cuidados domésticos, etc., se cuidar. Cuidar das crianças, dos mais velhos, o uso de repelente e ler lá na embalagem, DEET, 30% é o bom. Crianças pequenas. Sim, mas eu guardei bem isso aí. Também faz bem, são equivalentes. Quem tem problemas com substâncias químicas, quer usar princípios naturais, também tem repelentes à base de óleos de eucalipto. Só que esses precisam ser aplicados com mais frequência. Cada 2 horas, 1h30, você tem que melhor no que dá um tempinho. Dá mais trabalho, entendeu? Bom, eu agradeço muito aos senhores por todos os esclarecimentos e orientações. Obrigado. Eu tenho certeza que isso aí ajuda muita gente e desperta para a importância da participação de cada um na prevenção e no combate a essas doenças aí que têm causado estrago. Muito obrigada. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Luciano.